Fala, investidor! Tudo bom com você? Hoje eu vou falar sobre as ações da Unipar, que nesse ano estão acumulando uma queda de aproximadamente 12% contra uma alta de aproximadamente 19% do Ibovespa. Então, Unipar está na contramão da nossa Bolsa de Valores e a pergunta que fica é: será que as ações da Unipar estão baratas? Vale a pena investir em Unipar? Se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final, pois eu vou fazer a análise aqui da Unipar. Vou deixar aqui a minha opinião se as ações estão baratas e se vale a pena investir em Unipar. Antes de eu entrar no conteúdo, só vou te pedir para você deixar o like e se inscrever no canal para dar uma força aqui pro Raiz, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Unipar. A Unipar é uma empresa química que se concentra na produção de cloro, soda cáustica, PVC e especialidades químicas para diversas indústrias globais. A Unipar negocia sob o código de negociação UNIP 3, UNIP 5 e UNIP 6. Vale ressaltar que as ações ordinárias têm 80% de tag along, enquanto as preferenciais não têm o tag along. Então, em possível mudança no controle da empresa, pode acontecer de ter uma oferta pelas ações ordinárias e quem tiver na preferencial pode acabar sendo prejudicado, tá? Eu sempre gosto de mencionar isso. Entrando aqui na posição acionária, quem que tá aqui comprado? Tá comprado nas duas aqui, ó. Tá comprado no ordinário, tá na preferencial, tem 20% da empresa. Grande Barsi, né? O Barsi, ele tem uma participação bem relevante, salvo engano, é a maior posição da carteira aí do Barsi atualmente, devido à valorização tão grande que as ações tiveram. Então a gente consegue ver que tem um grande Barsi aí por trás. Tem a Vila Velha SA Participações com 50% das ações ordinárias. A gente consegue ver aqui também que a BlackRock também está na parada. Então tem vários investidores aqui conhecidos e vale ressaltar também que o free float dela na ação ordinária é um pouco baixo, tá? Mas tem liquidez sim para você negociar, tem uma liquidez adequada, mas é um free float de aproximadamente 15%, sendo que nas preferenciais o free float é muito maior, né? 65%, 65,57% das ações estão negociadas na bolsa. Tem um pouquinho de ação em tesouraria aqui, mas é irrelevante essa quantidade de ações em tesouraria, tá? Entrando aqui nos destaques financeiros da Unipar, vamos comparar aqui primeiro contra o trimestre anterior, terceiro 23 contra segundo 23, tá? Trimestre anterior. O que aconteceu? Receita caiu, o custo dos produtos vendidos não caiu tanto, que não é bom, tá? Isso aqui não é bom. Então o lucro bruto da empresa teve uma queda de 25%. Quando a gente olha aqui o lucro antes do resultado financeiro, a gente consegue ver que não caiu tanto assim, né? Caiu 18%. O que salvou a empresa foi a questão da equivalência patrimonial, que foi bem maior aqui, ó, foi 107 milhões contra 78, tá? Isso aqui deu uma equilibrada aqui no resultado. Quando a gente olha lá embaixo, né, o lucro, ela conseguiu crescer o lucro, porque também ela teve um resultado financeiro que foi melhor, que entrou mais receita financeira, as despesas financeiras. Deixa eu apagar. Quando a gente olha ali na última linha, o lucro, ele cresceu, né? Por incrível que pareça, o lucro cresceu 2,3%. O que salvou, né, realmente foi a equivalência patrimonial, que foi melhor, o resultado financeiro, que foi melhor também, aqui ó, o resultado financeiro foi melhor e a empresa pagou menos impostos, né? Ela pagou aqui ó, 10 contra quase 55 milhões de impostos no trimestre passado. Então eu diria que o resultado não foi lá grandes coisas, né? Principalmente se a gente olhar pela ótica aqui do lucro bruto da empresa, tá? Quando a gente olha ano comparado com ano aqui, se a gente olhar logo o anual, a gente consegue ver que o lucro da empresa caiu 46%, né? E ela teve uma piora em praticamente tudo, ó. A receita diminuiu 17%, o lucro bruto caiu 21%. Quando a gente olha o lucro antes do resultado financeiro, né, o EBIT também caiu aí 41%. Então, praticamente tudo piorou aí, né? Para ser bem sincero, no ano de 2023, se a gente comparar com o ano passado. Mas, Daniel, o que aconteceu que esse resultado piorou tanto esse ano? Bom, conforme eu comentei no início do vídeo, a Unipar, né, o foco dela é a produção e venda de PVC e soda, principalmente. Então, quando a gente vê aqui, olha só, em verde é o preço da soda. O que aconteceu? A soda, primeiro trimestre 22, estava vindo em um ciclo de alta muito bonito até o quarto trimestre 22, tá? Ciclo de alta, tudo bonito.
bonitinho. De lá para frente, quando entrou o ano de 2023, foi só para trás. Foi literalmente dali para frente foi só para trás. Então a gente consegue ver que a cotação do preço da soda caiu bastante. Quando a gente olha para o PVC, que já estava caindo, agora deu uma leve melhorada esse ano. O PVC deu uma leve melhorada, mas não foi aquela melhora tão grande, né? Se a gente pegar no geral, desde o primeiro trimestre de 22 até o terceiro trimestre de 2023, foi uma queda aqui de 46% no preço da soda e uma queda de 52% no preço do PVC. Então não tem jeito da empresa ter um resultado parecido com o que ela teve no ano passado, sendo que o preço do produto que ela vende esse ano está muito inferior ao que era ali no ano de 2022, beleza? Então isso aqui justifica toda essa queda nos resultados desse ano contra os resultados do ano passado. E vale mencionar que se você for investir em empresas que têm esse perfil, empresas que negociam algum tipo de commodity, você tem que aceitar que elas comportam sim dessa maneira, tá? Mas continua aqui comigo no vídeo até o final, pois eu vou passar aqui algumas sacadas para você analisar esse tipo de empresa, o que é que você precisa prestar atenção e vou deixar aqui a minha opinião, então continua comigo até o final. Bom, vou entrar agora nos principais indicadores da empresa. Sempre digo que não existe regra fixa, mas eu sempre passo os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Então vamos lá. Cotação do dia 24 do 11 estava 73,74, estou falando da Unip 6, que é a ação que tem mais liquidez. Valor de mercado, 7 bilhões e meio, então é uma empresa média, né? Não considero grande também, mas também não é uma empresa pequena na bolsa. Dívida líquida de menos 263 milhões. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa tem mais dinheiro no caixa de dívida, tá? Então a empresa, apesar do resultado estar piorando, não precisa preocupar, a empresa está bem tranquila, tá? Em relação a endividamento, a empresa tem uma estrutura de capital bem conservadora. Dividend yield de 2,6% é um dividendo abaixo do que eu gosto. Quando eu vou investir em empresa pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%. Vale ressaltar que a Unipar é uma boa pagadora de dividendos, sim, mas por ser uma empresa cíclica, vai depender do ciclo. Quando está um momento muito bom, chove dividendos. Quando está um momento não tão bom assim, ela dá uma segurada nos dividendos. E na minha opinião, a empresa está certa em alguns momentos ela segurar um pouco mais os dividendos. O ROI de 28% é um excelente ROI. Quanto mais alto, melhor esse indicador. Geralmente eu gosto de empresa com pelo menos 10%. Rentabilidade alta é vantagem competitiva. Empresa com rentabilidade alta, geralmente ela tem algum tipo de vantagem competitiva, tá? Margem líquida de 14% é uma margem boa. Geralmente eu gosto de empresa com pelo menos 10% em margem, então 14% é uma boa margem. Indicador de preço EV sobre EBITDA 5 vezes. Olhando para esse indicador, tá sim barato, tá? 5 vezes eu considero até 10 vezes, nem caro nem barato. Quanto mais acima de 10 vezes a empresa está valendo, mais caro a empresa está ficando. Quanto mais abaixo de 10, mais baratas as ações estão ficando. Vale ressaltar que o EBITDA da empresa ele vem piorando esse ano, então pode ser que o EBITDA continue piorando, então a gente tem que acompanhar isso, não pode olhar somente para o indicador de preço para você comprar um ativo, beleza? Olhando o histórico de lucros e proventos, a empresa que tinha um resultado, estava melhorando aos poucos até 2018, aí depois deu uma piorada, aí 2020 para frente, 2021 explodiu o resultado e agora voltou a desacelerar. Vale ressaltar que a maioria das empresas, falou que é o assunto commodity, a maioria das empresas teve um resultado muito bom em 2021, então esse aqui também é um dos motivos que você precisa tomar cuidado quando você vai investir nesse tipo de empresa, porque pode vir um ciclo muito bom e às vezes o investidor ele ficar muito empolgado com aquela empresa e acabar comprando na emoção e depois acontecer isso aqui, porque o resultado foi equilibrando. A gente consegue ver que o resultado de 2021 e de 2022 foram resultados muito acima do que a empresa costumava apresentar no passado e agora vem equilibrando. A gente tem que ver aonde que esse resultado vai equilibrar para a gente realmente ter uma ideia de preço. Até é difícil a gente analisar preço desse tipo de ação que é mais cíclica. Olhando cotação, né, o Barça estourou aqui, né, lá, ó, 2014, 2012, 2016, tudo cotado ali próximo de R$1, cotado a centavos, de repente bateu mais de R$100, explodiu, né? Quem comprou e segurou aqui rachou de ganhar dinheiro, mas acredito que a maioria das pessoas, quando vê uma alta assim, já começa a vender o ativo.
né? Já vende, vou colocar o dinheiro no bolso. Então aqui está a diferença, né? É de um investidor que tem a mentalidade de sócio do negócio, de um investidor que está ali só surfando a onda, aí sobe, vai lá e vende. Não é à toa, né, que o Barsi é o brabo aí da bolsa, né? O cara realmente tem o feeling aí e não é um mão de alface, né? Conseguiu surfar essa alta maravilhosa aqui da Unipar. Bom, agora a gente vai entrar no histórico dos resultados da Unipar desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando desse conteúdo? Eu tenho um recado importante para você. Eu estou nesse mês de novembro com uma campanha de Black Friday oferecendo 20% de desconto em todos os meus planos de consultoria. Então, se você quer ter o meu acompanhamento para poder acelerar os seus resultados, é só você clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações, beleza? Então vamos lá, receita da empresa crescendo praticamente todos os anos, agora deu uma desacelerada, mas ainda está em um patamar bem superior ao que era aqui antes da pandemia. A gente consegue ver, olha só, um patamar bem superior aos 3 bilhões que a empresa costumava apresentar. Quando a gente olha para o EBITDA, né, muito bom, 2021-22 já deu uma bela desacelerada, mas ainda trabalha em um patamar superior ao que era antes da pandemia. E o lucro líquido também a mesma coisa. Vale ressaltar, né, ano de 2021 e 2022, ano muito bom para a empresa. Foram os anos aí onde, né, a maioria das commodities elas ficaram inflacionadas, então quase todas as empresas que negociam commodities ganharam muito dinheiro. Se a empresa não ganhou muito dinheiro é porque ela era muito mal administrada, tá? Então por isso a gente não pode levar em consideração somente um resultado de um ano, a gente tem que olhar o histórico, né? Por isso que eu gosto de olhar, mostrar aqui para você o histórico. E aí, continuando a análise, o que é importante a gente entender? Bom, Daniel, já entendi que empresa cíclica tem um período que ela vai bem, tem um período que ela não vai tão bem. E aí, o que a gente tem que entender? Tem que entender que quando o cenário está ruim para a empresa, um cenário onde o resultado vem fraco, por exemplo, ano de 2019, aqui que o EBITDA caiu bastante, a margem da empresa ficou apertada. Olha só, a gente consegue ver que a margem ficou bem apertada no ano de 2017, a margem ficou bem apertada no ano de 2019, bem apertada assim, bem abaixo do que costumava rodar, né? A gente consegue ver que 2021 e 2022, olha a margem aqui, 50% e 36%. Então agora a margem está equilibrando, mas mesmo no cenário ruim para a empresa, ela conseguiu dar lucro. O lucro ficou positivo aqui, 1,73, aqui também ela lucrou 303 milhões. Em relação à dívida, ela tem mais dinheiro no caixa do que dívida, ela tem uma rentabilidade muito alta, isso aqui é lindo, coisa linda de se ver, e essa rentabilidade alta ela reflete nisso aqui, fluxo de caixa operacional vem crescendo, olha só, rodava perto de 400 milhões, agora rodando perto de 1,5 bilhão, mais de 1 bilhão, né? Ela não demanda tanto investimento em CAPEX e gera muito caixa livre. Eu particularmente gosto muito de empresas que têm esse perfil, que ela consegue crescer o seu fluxo de caixa operacional sem precisar de tanto investimento, porque o grande desafio de uma empresa é ela escalar o seu negócio, ela vender mais, ela gerar mais caixa sem aumentar tanto os seus gastos. Então, no caso da Unipar, é uma empresa que não depende tanto de investimento para ela conseguir crescer e, consequentemente, ela consegue gerar muito caixa livre, olha que todos os anos com fluxo de caixa livre, pagando muito dividendos. Isso aqui é um reflexo dessa rentabilidade alta. Ela consegue gerar muito valor com o seu patrimônio, olha só, 37%, 28% de ROI. Então a gente consegue ver que a rentabilidade da empresa é muito boa. Qual é a minha opinião no geral e como a gente tem que analisar esse tipo de empresa? Bom, é importante a gente analisar o fluxo de caixa para a gente ver se a empresa consegue gerar caixa livre, mas principalmente você acompanhar as margens da empresa. Qual é o pior cenário dela? Um ano que a empresa está indo mal, porque vai ter um ano que esse tipo de empresa vai ir mal. Nesse período, ela conseguiu ter uma margem EBITDA ali de pelo menos 10%, a gente consegue ver que ela conseguiu ter uma margem EBITDA aqui de 10%. Então, se no cenário ruim a empresa consegue ter uma margem legal e ao mesmo tempo ela tem uma dívida equilibrada, é sim um tipo de empresa que, na minha visão, vale a pena você investir. E é claro que é importante você usar também uma estratégia de rebalanceamento para esse tipo de empresa. Por quê? Porque no ciclo muito bom dela, as ações vão disparar e aí às vezes faz sentido você vender um pouco das ações e quando ela está caindo muito, você vai lá e compra para equilibrar. Então, a chave aqui é você olhar
as margens, olhar o endividamento no longo prazo e, consequentemente, se você vê que a empresa tem esse perfil de ter uma margem boa, um endividamento equilibrado, vai comprando até você atingir a sua meta que você traçou para esse ativo na sua carteira e segura. Depois, se subir, você vai deixando subindo e vai vendendo aos poucos, caso você fique preocupado com a posição muito grande dentro da sua carteira. Então, basicamente, dessa forma que você analisa e investe em empresas que têm um perfil mais cíclico, principalmente em empresas de commodity, beleza? Espero que você tenha gostado dessa análise, espero que você tenha pegado aí essa sacada. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!